Capítulo 380 de Black Clover no ar e eu não tenho nem o que falar, gente. Porque assim, sinceramente, eu não consigo ver uma saída pra situação que tá rolando aqui. Os paladinos estavam todos derrotados e agora voltaram. O Asta tá lá caído no chão. A antimagia dos touros negros acabou. E agora o Yuno tá sozinho contra o embosteado lá do Lucius e de verdade. O Tabata é um psicopata, louco, masoquista que fica feliz em torturar a gente. E é isso, né? Vamos lá falar dessa grande tragédia que aconteceu aqui. Então já deixa o seu like no vídeo para poder ajudar a gente a subir o canal aí. O capítulo começa com a loucura do Lucius transmitindo a paulada que ele deu lá no Asta e no Lieb. E a gente sabe que os dois, com a antimagia e a fusão, eram a grande esperança ali de todos os cidadãos em vencer essa batalha. Eles até acreditavam nos outros, mas o Asta traz um peso diferente para cada um deles e transmitir essa derrota aí do anão bombado para todo mundo é passar uma mensagem muito clara. Vocês não têm a menor chance de vencer. Isso fica nítido pela expressão de todo mundo ali. O Ryuya tá lá do outro lado do continente e fica desesperado. A Ishika, que tava lutando contra o Morgan também, fica lá em pânico. O Yuno entra em estado de choque, né? E, gente, esse painel da cara dele retrata muito fielmente ali, através daquela expressão atônita dele, como uma pessoa fica diante de uma situação inacreditável, porque é o que está acontecendo aqui. Depois a gente tem a cara de pavor de vários cavaleiros mágicos, de cidadãos comuns e até de crianças, gente. E colocar crianças nesses quadros é uma estratégia muito boa do Tabata para poder passar pra gente essa noção mais grandiosa de desgraça e de falta de esperança que tá rolando nesse momento. Ele quer, através disso, mostrar ali o pavor, tirar o pavor de dentro da obra e colocar dentro da gente, aqui na nossa cabeça. E olha, Tabata, você conseguiu, pelo menos na minha cabeça você conseguiu. Parabéns, tá? Porque vendo esses quadros aqui, eu consegui sentir muito fortemente, assim, a angústia, ela tomou conta, assim, um sentimento, sabe, ruim, vendo tudo aquilo, um aperto. Fora que dá pra ver que os cavaleiros mágicos estão lutando tudo estrupiado, né? Não tem mais muito o que eles possam fazer ali. Logo em seguida, o Yami aparece com aquele olhar dele, que é um olhar que, né, de quem vai explodir, sair passando por cima de tudo pra salvar as pessoas que ele ama, sabe? Mas ao mesmo tempo ele confirma mais uma vez a confiança que ele tem assim no Asta, porque o Yami mais do que ninguém, tá, desde o começo acredita no Pia. Só que ao mesmo tempo que ele acredita, né, e a fala dele prova muito isso, quando ele diz que mesmo que matem o Asta, ele não vai morrer porque, gente, nem era pro Asta tá aqui para começar, né? O Asta já teve aí à beira da morte várias vezes, já morreu teoricamente quando o Lucius surgiu ali da primeira vez. Então essa fala do Yami quer dizer que ainda que matem o Asta, ele vai voltar dos mortos e lutar aqui do nosso lado. E é interessante porque isso vai fazer ele ser aquele descrente crente, que cria um sentido no absurdo para continuar tendo fé, sabe? Porque é absurdo um morto voltar vivo. Aí do lado a gente tem a Noelle, desesperada em ficar viúva antes de casar com o Asta, né? E essa sequência de painéis constrói uma função dramática que diz pra gente que se até os cavaleiros mais fortes estão paralisados, é porque a situação é realmente desesperadora. O Tabata é especialista em começar capítulos com atos cruciais assim. Então a gente tem um quadro do Lucius, né, com as mãos estendidas ali, os prédios quebrando, aí depois anjos e seres bestiais berrando e se levantando ali. Gente, os paladinos que estavam vencidos, mortos, destruídos, estão ressurgindo. Vocês têm noção que a Meryl Leona pulverizou Maurice, transformou ele em cinzas, mas o Lucius trouxe o desgraçado de volta? Tem noção disso? A Acer e o Morgan, que também já tinham sido derrotados, voltaram, só que tem um detalhe, tá? A expressão deles agora deixou de ser humana, né? Não é mais como era antes, ali na primeira transformação. Ficou muito mais próxima ali de expressões demoníacas. A cara deles demonstra que eles estão ali completamente perturbados. Aqui não tem mais aquele papinho de humano puro, de paz, é pura perturbação mesmo. O Morgan, inclusive, volta na forma de um serafim mutilado ali, com o tronco alongado, que lembra muito o Lucifugos lá no capítulo 287. Nas asas dele, a gente tem tipo uma corrente de Sefiró em círculos vazados ali, trazendo os conceitos da Cabala, que o Tabata já trouxe muito aqui no começo desse arco de Spade, né? E aquele formato de chifre dele é uma referência ao unicórnio apocalíptico de Hildegarde de
Bingen. Não sei se falei certo, mas é isso aí. Só que isso vai enfatizar ainda mais forte a noção de fim de mundo que o Tabata tem implementado dentro de Black Clover. Fora o fato da cena, né, tá em contraponglê, com o Nat pequeno aqui embaixo, olhando para cima, e o Morgan gigantesco ali olhando para baixo, para passar essa sensação de que o poder do Nat é pequeno diante desse novo Morgan que tá literalmente engolindo ali o irmão de forma simbólica, né? Os paladinos mudando de forma agora reforçam ainda mais essa sensação de desespero. A Acer e o Maurice estão completamente bizarros e é uma imagem que foge muito da pureza e da paz que um Messias traria para a humanidade. O que quer reforçar ainda mais que o Lucius é a personificação do falso Messias, do anticristo, e não do Salvador. Enquanto o Maurice ali é um baba-ovo desgraçado desde o começo, né, do Lucius, puxando muito o saco dele ali, eu achei interessante que a Acer sente prazer em continuar lutando contra os próprios filhos, porque antes de ser derrotada, ainda que ela estivesse batalhando ali, o discurso dela era de purificação, paz, amor, ainda que fosse um amor distorcido, né, porque ela, como uma paladina, entendia que transformar os filhos também, levar eles pro lado do Lucius, era um ato de amor. Mas agora a gente não vê mais isso nela. O olhar dela tá muito mais próximo de um demônio do que de um ser de luz, e ela perde esse discurso ali deturpado de amor para poder enfatizar a continuidade da batalha. Isso mostra o quão corrompidos esses paladinos são. De puros eles não têm nada. Ela ficou feliz de poder voltar a lutar contra os próprios filhos e talvez até matar eles, né? Agora, um ponto muito importante. Quando mostra a Acer, mostra a família Silva ali no telhadinho. Quando mostra o Morgan, mostra o Nat também. Mas quando mostra o Maurice, não mostra a Mereoleona. E vocês se lembram que ela tinha se tornado uma com a Mana, né? A minha pergunta é, o que aconteceu com ela, Tabata? Não é possível que você tenha matado a minha deusa rainha maior, né? Assim, gente, de verdade, eu não quero nem tocar muito nesse assunto porque é uma ferida que vai me machucar muito se acontecer. Mas eu achei legal que o Nat continua firme ali na convicção de que aquele ser ali não é mais o irmão dele. E isso é importante porque a gente sabe o quanto o Nat é quebrado mentalmente por tudo o que aconteceu. E aí, de repente, a gente tem o quadro do Asta caído lá, o Lucius flutuando diante dele, né, indo pegar o Piá, que bicho satânico, aqueles anjo lá, meu, que bicho é aquele? Deus o livre que eu vou ter pesadelo, mas olha só que interessante. Muita gente achou que a imagem da Licita lá no capítulo anterior tinha sido uma visão que o Lucius tinha criado dentro da cabeça deles ali, usando as memórias através da magia do Marx, mas não foi, porque a Licita tá flutuando atrás dele. Então, ele realmente reviveu ela. Só que, na hora que o Lucius foi capturar o Asta para matar mesmo, porque as falas dele deixam bem claro que o objetivo era matar o Asta, eis que a Bel surge e ativa o Neverland ali. Nunca falei mal dela, vocês nunca me viram criticando, nem falando que ela era chata, mas isso é feito com o objetivo de poder enfraquecer o Lucius e os anjos, né, que estão ali, enquanto o próprio Yuno se fortalece, e o segundo é para poder aumentar a força do Asta, para que ele consiga ficar vivo até ser resgatado e provavelmente curado pela Mimosa lá embaixo. E a estratégia dá parcialmente certo, porque o Yuno consegue usar diversas estrelas dele ali para ir se teletransportando, se desviando das rochas, para ir retalhando os anjos. A gente vê braço, cabeça, asa voando. O Yuno passa a Tramontina em todo mundo lá. Todos esses painéis ficaram muito bons. E aí ele chega até o Lucius batendo de frente ali com ele, e o Yuno traz uma mistura de raiva e de afronta contra o Diabudo ali, que deixa ele, aquela raiva que é representada por aquele sorrisinho sarcástico que ele tem, que eu tô doida pra ver alguém rasgar de ponta a ponta. A questão é que o Neverland estava ativado lá embaixo, e tirar ele de lá vai fazer com que os cavaleiros que estão lutando contra os anjos e os que vão ter que voltar a lutar contra os paladinos agora fiquem mais vulneráveis. Só que o problema é que com o Asta e o Lieb caídos, o Yuno não tem muita opção. E é óbvio que o Lucius ia usar isso para tentar desestabilizar o Yuno, usando a cartada de falar ali, né, de forma indireta, que os outros vão morrer por causa disso, e tentando abalar o Yuno com esse argumento. Ele quer forçar o Yuno a não usar o Neverland, porque isso acaba sendo desvantajoso ali pro Diabudo, né? Só que acontece que o Yuno, além de estar confiando na capacidade dos outros lá embaixo, confiando muito que eles vão superar os seus limites, ele tá apostando tudo que ele tem na capacidade do Asta de se levantar. O Asta já se levantou diversas vezes, então o Yuno conhece mais do que ninguém a resiliência do melhor amigo dele. Por isso ele pode fazer essa aposta.
resposta. Só que ele também tem um plano, né, gente? Não é só assim também fazer as coisas sem pensar. O Zora aparece então ali com os outros touros negros, né, confirmando que a magia deles se esgotou, mas ainda assim ele assume que é melhor eles irem dar suporte lá pro Asta e pro Yuno do que ficarem ali embaixo, até porque eles já derrotaram os anjos que eles estavam lutando ali, né, que estavam na batalha contra eles, e a confiança deles de que o Asta não pode morrer cria uma cadência de resiliência que, mesmo diante dessa tragédia toda e da pequeníssima porcentagem de chance de vencer ali, eles encontram força emocional para continuar seguindo em frente. Isso porque o Asta é o motor que impulsiona todo esse grupo de desajustados, tá? E mais do que nunca, todos eles estão ali nesse momento pelo Asta. Mas apesar dessa injeção de ânimo que os touros negros tiveram, as coisas não estão desse jeito com os outros magos lá não, porque a maioria deles já perdeu completamente a esperança em qualquer chance de vitória. Que eu até entendo, porque a forma como o Lucius trabalhou o abuso psicológico neles através das transmissões ali, nem tinha como ser diferente, gente. Então o Yuno consegue causar alguns danos ali no Lucius, faz vários cortes nele, numa cena lindíssima que a gente tem as estrelas do Yuno e os rastros por onde ele foi passando, né, dando uma sensação de dança de balé, e isso é muito simbólico, porque o balé passa essa sensação de maleabilidade do corpo, né, de coisa maleável, que você pode contorcer da forma que você quiser, e isso numa batalha é extremamente importante. Fora que é uma imagem visual de todo o céu transformado num campo de batalha. Mas a gente precisa lembrar que o desgraçado tá com todos os poderes de todos os grimórios, de todas as torres, e antes dele se regenerar, ele ainda lança um elogio pro Yuno para vocês verem o nível de desgraceira que esse maldito desse Lucius é. Eu tenho um ódio tão grande desse maluco, um ódio que eu não tive nem do Madara na Guerra Ninja, para vocês terem uma noção. Do Madara eu até gostava, mas do Lucius eu não consigo gostar não. Odeio ele com todas as minhas forças, todas. Aí mais uma vez ele ressalta que agora nessa forma, nesse estágio dele, ai que ódio, não existe mais ninguém que possa vencer ele. Só que o que ele não esperava é que o Asta ainda tivesse um resquício de força para poder abrir o grimório dele e tirar a porra da espada de lá de dentro e dizer que agora é a vez do Yuno. Isso porque ele ainda tinha antimagia para poder compartilhar, e isso vai ser feito bem agora com o seu maior rival e melhor amigo, com o seu próprio irmão, em que mais uma vez a gente vê a rivalidade motivadora entre eles dois entrando em ação ali, né? O que vai reforçar esse sinal de parceria que eles têm um com o outro desde sempre. Aqui não tem mais o discurso de que eu vou te superar, o discurso muda um pouco, tá? E é muito importante isso, porque ele diz, eu vou dar o meu poder para você e vou te alcançar, é o seguinte, segura as pontas aí até eu conseguir me curar para poder voltar no mesmo nível que você e a gente acabar com tudo isso juntos. Ele usa a rivalidade como um espelho motivador, tanto pro Yuno quanto para ele mesmo, né? E o Yuno confia cegamente no Asta, porque ele não aceita que o Asta seja mais fraco, que ele nunca aceitou que o Asta fosse inferior a ele. O próprio Yuno, desde o começo, sempre torceu pelo Asta para que ele ficasse mais forte e pudesse competir com ele de igual para igual ali. Tanto é que toda vez que o Asta ficou para baixo, questão de força, o Yuno dava aquela injeção de realidade para forçar o Asta a subir, ficar no mesmo nível que ele. Gente, isso é rivalidade boa em animes. Não é a rivalidade do Sasuke e do Naruto, não. Apesar que o princípio lá é diferente. Uma hora eu posso até falar pra vocês. Enfim, eu também amo Naruto, mas o Lucius acha que o plano do Yuno é esconder o Asta pra ele não pegar o Piá. E ele ainda tenta botar medo no Yuno, dizendo que não adianta esconder porque ele é Deus e ele pode ir a qualquer lugar. Tentando passar aquela sensação de onipotência que o Deus cristão tem, né? Só que com uma diferença. O Deus verdadeiro, ele realmente tá em todos os lugares. Um ser só preenche todas as moléculas do universo. É como se o próprio universo, não só o planeta, tá? O universo todo estivesse mergulhado dentro do corpo de Deus e por isso Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas apesar do Lucius se achar muito onipresente, ele não é, já que ele não é Deus, ele é o falso Messias. Ele precisa criar clones para poder estar em outros lugares. Ele não consegue estar aqui e na China ao mesmo tempo. Então, o corpo principal dele só pode estar em um lugar por vez e não em todos ao mesmo tempo. E ele precisa usar a magia do tempo para poder ver para onde o Yuno levou o Asta e poder ir até lá, ou mandar um clone para lá, enfim. Por mais que ele tente passar essa imagem de que ele é Deus, ele é só uma tentativa falida de se tornar um e que reforça ainda mais a narrativa de anticristo dele ali, que é o lugar dele, tá? E aí que o Yuno dá um tapa na cara do Lucius com elegância, né? Não fisicamente, mas simbolicamente, porque as palavras do Yuno ali, dizendo que ele não vai precisar ir atrás do Asta, porque o próprio Asta vai voltar, reforça pro Lucius que o Asta não tá fugindo da batalha, ele não tá se escondendo para sobreviver, que
que ele ainda tá aqui na batalha, ele ainda vai continuar essa luta, e isso reforça que o Lucius não tem tanto controle assim dos acontecimentos quanto ele acha que tem naquela cabeça de merda, que não tem um pingo de cérebro lá dentro. Fora que enfatiza ainda mais a confiança que o Yuno tem no Asta e o quanto ele quer que o amigo dele esteja do lado dele nessa luta. Eu sei que então a antimagia envolve o Yuno, metade do corpo dele ali fica tomado pela antimagia do Asta, e a gente tem uma dualidade muito legal, né? Luz e escuridão na mesma pessoa. De um lado claro, representado ali pela luz das estrelas do Yuno, e do outro lado escuro com a antimagia. E isso vai ser a forma para derrubar o falso Messias aí, ou para pelo menos começar esse processo. É legal também que o Yuno reforça o laço entre ele e o Asta, querendo dizer ali que enquanto o Yuno estiver de pé, o Asta sempre vai voltar, porque o Asta nunca deixaria o Yuno sozinho, e o Yuno confia muito nisso. Então o mangá termina com uma imagem lindíssima da transformação do Yuno com a antimagia, e agora, além da espada ali do espírito de Zéfiro, que está na mão esquerda dele, a gente tem também a espada habitadora do demônio do Asta na mão direita, gente, com um detalhe, tá? Enquanto a espada lá com o Asta é cinza em volta, com um fechinho preto por dentro, a do Yuno é toda preta por fora e branca por dentro, trazendo ali essa dualidade entre luz e trevas, que eu falei pra vocês já, né? E a gente tem o trevinho de Clover ali na base. Eu não acho que é a própria espada do Asta que foi parar na mão do Yuno, a gente vai precisar de confirmação sobre isso. Talvez seja uma espada que foi criada ali com a antimagia, com o compartilhamento da antimagia, mas eu sei que ficou muito legal. Aí ele tem também as estrelas negras ali, né, flutuando ao redor dele, tem as brancas ainda também, e agora resta pra gente esperar os próximos capítulos para poder descobrir como que a antimagia impactou o Yuno e o que ele vai ser capaz de fazer com ela agora. O Asta provavelmente, como eu já disse, vai ser levado lá pra Mimosa, vai se curar parcialmente igual foi lá com o Lucifero, lembra? E poder entrar pra luta de novo e ajudar ali a derrotar o Lucius. Eu não acho que o Tabata vai finalizar tudo aqui com a vitória deles, tá? Eu acho que ele vai finalizar esse mangá com a derrota dos magos todos, para depois lançar um Black Clover Shippuden, de verdade. Porque ele não ia trazer, gente, os paladinos de volta só para serem derrotados mais uma vez. Não faria sentido do ponto de vista narrativo. Só que aí a gente vai ter que esperar para ver, né? Tem mais capítulos ainda ali por sair. Mas enfim, logo logo chega os próximos capítulos, aí eu trago review aqui para vocês, tá bom? Beijos! Tchau!